Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Nós possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus essa noite. Está abençoando os louvores que serão entoados e a palavra que será ministrada. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Pai, diante da Tua presença para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Abençoa, Senhor, a palavra que será ministrada, os louvores que serão entoados, Pai. Tudo que nós venhamos fazer, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa a vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Abençoa a vida dos irmãos que não puderam estar aqui essa noite. Que o Teu Espírito Santo esteja visitando o lar de cada familiar, Pai, de cada irmão. Não sabemos a situação que eles estão passando nesse momento, Pai. Visita com o Teu Espírito Santo, Pai. Que tudo que nós venhamos fazer, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Abençoa a palavra que será ministrada essa noite. É isso que lhe pedimos e lhe agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor. Peço aos irmãos que me ajudem, que a garganta não anda muito legal. Em todas as provas que eu já passei, é benefício, Senhor. A gente às vezes ouve acusações de um vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é benefício, Senhor. A gente às vezes ouve acusações
forças e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembras mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus.
Trevas vem te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve e crê, mesmo sendo em tribulação. E a mão de poder o teu ego dirá, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Vamos cantar mais um hino, né? Para a gente ver disso, o profeta, entrar até o outro lado, em gratidão ao nosso Deus. O de cruz serei, dela dia fugir, como emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, triunfo meu gozo será. Sim, eu amo a mensagem da cruz, pelo Rei eu a vou proclamar.
Graça e paz, meus irmãos. Eu vou pregar aqui hoje na mesa da ceia. A nossa mensagem hoje é toda sobre a ceia. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 26. Nós estamos hoje encerrando o ciclo de sequência de pregações deste sermão. Eu preguei esse sermão na igreja de Lapão, depois preguei em Tanquinho, Patos não, em Canarana, depois em Tanquinho e agora aqui em Patos. É muito importante a gente entender esse texto da ceia do Senhor e o que significa a ceia do Senhor para nós. O texto de Mateus, capítulo 26, verso 26 em diante, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Porque, capítulo 26 de Mateus, 26 e 26, agora no verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Senhor, visita a tua igreja com graça e misericórdia. Visita o teu povo com instrução. Visita o teu povo com firmeza doutrinária, para que celebrem a ceia do Senhor, entendam a ceia do Senhor e sejam alimentados pela ceia do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor então venha nos dar a sabedoria que carecemos, a compreensão que é necessária, o toque do teu Espírito para que mudemos e percepção
intercessão. Nós te pedimos assim, porque a ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor e nós queremos cumpri-la de forma adequada para a glória do nome do Senhor. Nós oramos assim, ó Pai, por meio de Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, Ele que é a nossa ceia, que teve o seu corpo sacrificado naquela cruz e o seu sangue derramado por nós. A morte não o pôde deter, Ele ressurgiu de dentre os mortos, ordenou que nós celebrássemos a ceia, e nós celebramos a ceia até o dia que o Senhor vier nos buscar como igreja do Senhor. Oramos assim no nome dEle. Amém. Você já se perguntou por que a gente celebra a Santa Ceia? Porque, vejam, os elementos são tão pequenos. Nós pegamos um pedaço de pão tão pequeno como esse, e pegamos um cálice de suco de uva tão pequeno. Esse outro grande a gente utiliza só para cenário, né? Nós nos reunimos para celebrar algo que tem elementos tão comuns, tão pequenos, que não tem a propriedade, a capacidade de sustentar o nosso corpo físico. Então é claro que esse alimento aqui que nós buscamos não é um alimento para o corpo, é um alimento espiritual. A igreja, inclusive a Santa Ceia, é um dos motivos de maior divergência da igreja nos séculos. Se nós olharmos o que a igreja católica crê, ela crê em algo chamado transubstanciação, a mudança da substância. Então se crê, e vem de uma tradição, de que um dia um sacerdote católico celebrando a missa, na hora da comunhão, o pão virou a carne de Cristo e o cálice virou o sangue. E por isso passou-se a crer na doutrina da transubstanciação. Que nome é esse complicado, pastor? É a mudança da substância. Outros creem, como Lutero, o reformador de 1517, o nosso irmão, crê que o vinho não se torna sangue, o pão não se torna carne, mas paralelamente, junto com o pão está a carne, e junto com o cálice, o vinho, está o sangue. Isso se chama consubstanciação. A substância está junto, paralela. Nós também não cremos assim. Outros creem, como os assembleanos, os batistas e tantos outros evangélicos, a maioria dos evangélicos pentecostais, neopentecostais e os batistas, creem que é só em memorial, só uma memória. E nós fazemos aqui como que um teatro, uma peça, onde utilizamos alguns elementos do cenário, né? Porque temos aqui um pão postiço, né? Artificial, umas uvas também artificiais, né? Uns trigos aqui para lembrar de que é feito o pão, um cálice maior para apontar visualmente para o cálice que Cristo tomou, e passa a ser só em memorial, uma coisa meio teatral, onde é um teatro que a gente come. Então alguns elementos do cenário a gente pode comer, uns comem e outros não. E nós também não cremos assim, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Participar da ceia sem entender o que é a ceia, em vez de bênção, é condenação. E se há condenação, há bênção. E a condenação eis porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. E dormir ali é morrer. Muitos já haviam morrido. Quer um exemplo de um que participou da ceia sem entender e morreu? Judas. Judas estava naquela Páscoa, esta aqui que nós acabamos de ler o texto.
E ele ceiou com Jesus e os demais apóstolos. E depois traiu Jesus. Ele não discerniu a obra de Cristo. Ele não entendeu a obra de Cristo. Ele se frustrou com a obra de Cristo. Porque a obra de Cristo, ele disse para os seus discípulos: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, eu solicitaria aos meus, os anjos, que eles viessem então implementar o meu reino. E não era no voto democrático, era na soberania de Deus. Mas ele diz: meu reino não é deste mundo. Os homens, inclusive o diabo, oferece a ele estes reinos dos homens. Tudo isso te darei, se prostrado e adorares. E Jesus disse: arreda, Satanás, somente a Deus darás culto. Vejam que nós precisamos entender que há então maldição para quem come e bebe sem discernir o corpo. Ora, se nós ao participarmos da ceia não somos impecáveis, então não é comer da ceia sem pecado, porque nem quem celebra é puro ao ponto de não ter pecado nenhum, e nem quem toma está puro ao ponto de dizer: eu não tenho pecado nenhum para participar da ceia. O discernir o corpo é entender a obra de Cristo, o que Cristo fez, do que nos libertou, o preço que Ele pagou por nós, a sua própria morte. E não é um homem morrendo por nós, é o próprio Deus encarnado, o Emanuel, que vai àquela cruz morrer por nós. O homem morre e a divindade passa por aquele momento para dizer: tudo que está sendo feito aqui eu garanto, porque eu sou Deus. Diante desse contexto, nós presbiterianos cremos que a presença de Cristo se faz nos elementos de forma espiritual. Quando nós participamos da ceia, nós alimentamos a nossa fé, a nossa esperança. Hoje, vocês me fizeram um favor, que em agosto agora vai fazer 40 anos que Deus me converteu. E naquela noite que eu entrei pela primeira vez numa igreja protestante e sentei no último banco, constrangido, convidado por um oficial do exército, quando eu servi o exército, e alguém muito simples estava pregando num culto lá, numa igreja em Barreiras. Eu não lembro o sermão, eu não lembro o rosto do pregador. Já preguei até um sermão sobre este tema, né? Ao pregador desconhecido. Um pregador que pregou e eu não sei quem é ele, não sei se está vivo, não sei nem o teor todo da sua mensagem, mas Deus me converteu naquela noite. E eu lembro deste cântico. Depois da minha decisão, eu lembrei desse cântico que vocês acabaram de cantar, né? Ó consegue eu andei, perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador, né? E esse hino foi cantado e mês que vem vai fazer 40 anos que Deus me converteu. Vejam que esta obra de Cristo, entender esta obra de Cristo e participar da ceia hoje com os irmãos aqui, alimenta minha fé, onde eu vou lembrar de que há 40 anos Deus me libertou, me livrou do pecado e me trouxe para um estado de graça onde hoje eu ceio com os meus irmãos e lembro do que Cristo fez por mim, e isso alimenta a minha fé e me estimula a continuar na jornada. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que alguns, a ceia e esse sermão, quando eu fiz preparado para Labão, para a igreja de Labão. Um dos assuntos do conselho da igreja é que em Labão tem 3 públicos de pessoas que frequentam a igreja. Existem aqueles que vão em todos os trabalhos, mas não são a maioria. Tanto é que na reunião de oração tem pouca gente, né? Nunca dá tanta gente. Na escola dominical, dá o pessoal mais velho, alguns jovens que vão para a classe de escola dominical, mas à noite o templo é cheio. É difícil o templo não lotar. E tem gente com a ceia de manhã que nunca tomou a Santa Ceia. Alguns nunca nem viram a ceia ser celebrada.
Eu já disse ao pastor Mira que eu, em particular, achava que pelo menos de vez em quando a ceia tem que ser à noite. E o visitante tinha que entender que ele está excluído da ceia, porque são muitos na igreja de Lapão, lá, que gostam dos cânticos, gostam da pregação, gostam do momento de culto, mas não se decidem, por serem batizados, em participar da ceia do Senhor. Isso é extremamente importante, porque nós nessa noite vamos aprender que a ceia, ela tem características muito importantes que a gente não pode abrir mão delas. A primeira delas, ela é, o nosso tema hoje é a obrigatoriedade da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma obrigatoriedade. Ele já tem que decorar o título, né? A obrigatoriedade da ceia do Senhor. Isso é para ele depois botar no YouTube, né? A obrigatoriedade da ceia do Senhor. E em primeiro lugar, a obrigatoriedade da ceia do Senhor, ela está no fato de que a ceia é um mandamento de Cristo. Primeira coisa que nós, crentes, precisamos entender, que a ceia é um mandamento de Cristo. Por isso nós dizemos que é um sacramento, e sacramento é uma ordenança. Onde é que está isso, pastor? Está no verso 26, que diz assim: enquanto comiam o que? A Páscoa judaica. Dentro da Páscoa judaica, que lembrava daquele cordeiro que foi sacrificado, que o sangue foi aspergido nos umbrais das portas, lá no Egito. Nessa festa judaica, Jesus, como judeu, e seus discípulos, também judeus, Jesus instaura agora um novo sinal, que vai ser o nosso segundo ponto. No primeiro ponto é esse, é a obrigatoriedade. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. É importante nós vermos aqui o imperativo dos verbos. Tomai, comei, não é uma opção. Até Judas teve que comer. Tomai, bebei. Vejam que nós precisamos entender como igreja de que este ato, Jesus não sugere a Santa Ceia para a igreja. E é incrível que, apesar das divergências e das diferenças, toda a igreja cristã, eles têm a ceia. Se você pega a igreja católica, no momento da missa, tem um determinado momento que o padre celebra a ceia, do jeito da igreja católica, mas celebra. Quando nós vamos ver mesmo essas igrejas que comemoram em memorial, também batistas, assembleanos, tem a Santa Ceia. Você vai ver as igrejas anglicanas, luteranas, episcopais, adventistas, tem umas que nem consideramos evangélicas, como por exemplo os Testemunhos de Jeová, mas eles celebram a ceia uma vez por ano, passa o pão e o vinho pelo salão do reino, e eles não tomam do pão, não bebem do cálice, só olham. Mas Jesus disse: tomai e comei. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois diz: bebei dele todos, do cálice. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus pega naquela ceia ali, naquele momento da Páscoa, era uma ceia diferente, era uma ceia para o judaísmo. Os judeus não entendiam isso, eles olhavam para o passado e pensavam que era uma lembrança do passado, do cordeiro, do livramento, que seus pais estavam na escravidão. Era um olhar para o passado, mas aquilo apontava para Cristo, e em Cristo ele diz: agora vocês vão ver a verdadeira ceia, e não é o pão que vocês vão comer, não é o cálice que vocês vão beber, mas a verdadeira ceia está no fato de que eu vou morrer por vocês. Ele está anunciando a sua morte. Então não houve mudança aquele pão, porque Jesus estava vivo. A ceia, primeira de todas, Jesus celebrou, e a carne sua estava ali viva no seu corpo.
O seu sangue estava correndo nas suas veias. Então o pão continuou sendo pão, o vinho continuou sendo vinho. Mas Jesus disse: vocês vão fazer isso agora em memória de mim. Em memória de mim, em que sentido? No sentido da obra que eu vou fazer por vocês, do amor que eu tive por vocês, do sacrifício que eu vou fazer por vocês. E isso não é uma escolha. Não é uma escolha. Eu fiz questão, inclusive, de dizer que essa mensagem eu preguei em todas essas congregações, para não parecer que eu estou pregando aqui, por exemplo, para Neguinha. Não estou. Mas nesse caso, Neguinha também precisa ouvir isso, e a nossa visitante, que eu nem conheço ainda, Deus abençoe, depois na saída dele que vai ser apresentado. Todos nós precisamos entender que a ceia não é uma escolha. Eu não tenho o direito de escolher se eu vou ceiar ou não. Inclusive, o maior castigo que a igreja pode dar para um fiel na disciplina é não participar da ceia do Senhor. Imagine, o maior castigo que a igreja dá para uma pessoa é dizer: você não vai comer do pão, e você não vai beber do cálice, por um período de tempo, até você corrigir o seu erro, se arrepender do seu pecado, que gerou algum tipo de escândalo, mas você depois deve voltar, você deve desejar ceiar. Então não é momento da Santa Ceia você decidir que não vai ceiar. Nem tampouco é momento para você pensar: não, eu cometi, essa semana eu briguei. A irmã Nilton pegar um casal aqui, né? Eu briguei com meu esposo essa semana, e a gente ficou meio bicudo um com o outro, quase não se falou a semana toda, e agora tem Santa Ceia. Eu não vou ceiar. Não é isso. Você vem e ceia e diz: Senhor, corrige o meu pecado, restaura a comunhão com meu esposo, com minha esposa, restaura a comunhão com meu filho, restaura a comunhão com meus pais, restaura a minha comunhão com meu vizinho, não deixes que eu dê um mau exemplo, restaura, porque nesse caso não é um caso de disciplina, não é um caso onde a igreja tem que ser chamado um casal, um conselho, para ser disciplinado, não, mas o crente não pode se autodisciplinar dizendo: eu vou não tomar a Santa Ceia. E eu não vou tomar Santa Ceia, que hoje eu não dei uma oferta, nem um dízimo, eu não vou ceiar. Você não tem direito de fazer isso. Nem eu tenho o direito de lhe impedir. É por isso que todas as vezes que um pastor presbiteriano segue a linha presbiteriana para celebrar a Santa Ceia, nesse momento da ceia, ele vai dizer: se você é membro de alguma igreja evangélica, e você está em comunhão com a sua igreja, não está disciplinado, já batizou, já professou sua fé, essa mesa não é da igreja presbiteriana do Brasil. Essa mesa é do Senhor Jesus Cristo. E você que já professou a sua fé e crê que Jesus é o seu Salvador, você é meu irmão em Cristo, e você deve cumprir a ordenança do Senhor. Eu não posso lhe impedir de ceiar. Tem igreja que faz isso. Se você não é daquela denominação, você não pode ceiar. Nós presbiterianos somos proibidos de negar a Santa Ceia a um crente, a não ser que ele esteja disciplinado e nós saibamos que ele está disciplinado. Mas se é um visitante e nós não sabemos, nós não temos o direito de impedir ele tomar. Então, a primeira lição que nós tiramos nesta noite é que a ceia não é uma opção, é uma ordem. E ordem se cumpre. Isso aprendi no quartel, e foi onde Deus me converteu. Ordem não se discute, se cumpre. Se é uma ordem dada por Deus e pelo nosso Salvador, nós não temos o direito de fugir desta ordem. O que a gente tem que fazer é cumprir essa ordem, cumprir esse sacramento e dizer assim: obrigado, Senhor, por tamanho privilégio. Há um autor reformado, Haile, ele diz assim: recusar a ceia é desprezar a Cristo e declarar que não lhe obedecemos. Se é uma ordem, eu não tenho o direito de desobedecer. Participar da ceia, meus irmãos, é uma obediência e um mandamento que Cristo requer de nós
e não uma devoção extra. Primeira coisa. A segunda coisa, a obrigatoriedade da ceia do Senhor. A ceia é o selo da nova aliança. Aí nós vamos entender como quando Paulo escreve aos Coríntios e diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Os judeus estavam numa aliança, nós estamos agora nessa nova aliança. A aliança do passado era a aliança da lei, a observância da lei. Nós estamos debaixo da graça. A lei moral que ficou é para ser obedecida, não para ser salvo. Existem 3 leis na lei de Deus no Antigo Testamento: a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei civil é como o nosso Código Civil, que não pode ficar com som alto depois das 10, né? Você não pode fazer isso, aquilo outro. O Código Civil dizia: se você tem um boi, esse boi é chifrador, e você sabe que ele é chifrador, e esse boi chifrou alguém, essa pessoa não morreu, qual é a punição que vai ter? Isso era um Código Civil. Mas se morreu, um homem que matar uma mulher, uma briga de 2 homens, e empurrar uma mulher, e a mulher estiver grávida, e o bebê morrer, o que é que vai acontecer com ele? É a cidade, as cidades de refúgio. Olha, cometeu um crime, mas foi sem querer, então fuja para a cidade de refúgio, você vai ter que ficar lá agora, porque se você sair, o parente da pessoa pode lhe pegar e lhe matar como vingança, porque é olho por olho, dente por dente. Isso é lei civil. A lei cerimonial era: a mulher, depois que tinha o seu fluxo sanguíneo no parto, tinha que chegar lá depois de um período de purificação, levar lá no sacerdote 2 pombinhas, o sacerdote arrancar a cabeça das pombinhas, rasgar a pombinha com o dedo, arrancar as víscerazinhas, passar o sangue na pessoa, passar nos chifres lá do altar. Tudo apontava para Cristo. Maria teve que fazer esse sacrifício. O sacrifício dos animais, dos cordeiros, as ofertas, tudo aquilo que era cerimonial. Isso também acabou. E qual é a lei que ficou? A lei moral. Por exemplo, os 10 mandamentos é a lei moral. Não matarás ainda é um mandamento que crentes observam. Não furtarás, não darás falso testemunho, honrar pai e mãe, adorar só a Deus é o primeiro deles, né? Isso aí, dar culto. Veja que isto é a lei moral, e a lei moral foi dada para nós como crentes observarmos, mas isso não nos salva. O que nos salva é que estamos debaixo da graça, dessa nova aliança. E isso está no verso 28, quando Jesus vira para os seus discípulos e diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus está fazendo referência a um texto lá de Êxodo 24, verso 8. Em Êxodo 24, verso 8 diz o seguinte: depois que o povo saiu do Egito, que o povo passou pelo mar, que o povo está no pé então do Monte Sinai, a lei é dada para eles, a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. E ao dar a lei, então Moisés tomou do animal que foi sacrificado, então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Em que aliança estava o povo de Deus firmado? A aliança do animal que foi sacrificado depois da lei ser dada a eles, para eles obedecerem. Este era o sangue da antiga aliança, que Moisés diz, o sangue da aliança. Jesus, na ceia, ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Não é um animal mais sendo sacrificado por nós, é o próprio Senhor Jesus Cristo morrendo em nosso lugar. Isso é importante porque muitos crentes estão se esquecendo de que a salvação das suas vidas é porque nós estamos firmados nessa nova aliança. Tem muita gente pregando em muita igreja, incrível, essas igrejas estão cheias, onde as pessoas estão pregando que a pessoa é salva por causa de Jesus e porque não come carne de porco. É por causa de Jesus e porque guarda o sábado. É por causa de Jesus
e porque faz uma penitência. É por causa de Jesus e porque distribui e faz caridade. É por causa de Jesus e frequenta aquela igreja, porque ainda tem isso. Como se não bastasse as receitinhas do que se deve comer, do que se deve fazer, ainda tem a receitinha da igreja que você tem que congregar. Se você não estiver naquela, você não vai ser salvo. Enquanto tem igreja aí, que se a pessoa dormir nu e Jesus voltar, não vai para o céu. Sabia disso? Tem igreja que crê que quando Jesus vier, e há um texto bíblico que diz que quando Jesus voltar, não deve nos achar despidos, e eles acham que despido é estar sem roupa. Mas despido é não estar aguardando a vinda do Senhor como virgens prudentes. Porque é muita pequenez achar que em tantos bilhões de pessoas pela face da terra, não tem agora alguém em cima de uma mesa de cirurgia sendo operado. E está louco. Que não tem uma mulher dando parto, uma crente. Que não tem um casal que celebrou o casamento há pouco tempo e estão agora em lua de mel, talvez no primeiro momento de se verem um ao outro. E estão sendo abençoados por Deus, porque não é pecado o que eles estão fazendo. E se Jesus voltar, eles ficam, sabia? É por isso que tem uns que dormem de calça. E toma banho que horas? Tem que pedir para Jesus vir num momento que não está tomando banho. Já pensou o dilema? Jesus volta, mas não volta agora, não estou tomando banho. Volta daqui a pouco, quando eu me enxugar e vestir a roupa. Isso é porque está desviando o olhar da obra de Cristo, da nova aliança, para os rudimentos da religiosidade. Isso é pura invenção. Isso é pura invenção de homens, que faz as pessoas desviarem os seus olhos de Cristo para viver em cima de um jugo. Os Gálatas, a carta aos Gálatas, os irmãos gentios haviam crido, e os judeus chegaram lá e disseram: olha, se vocês não guardarem festas e feriados judaicos, se vocês não comerem a comida que é a comida certa para comer, e vocês não se circuncidarem, vocês não vão ser salvos não. E teve muito crente que caiu nessa, e Paulo disse: se vocês circuncidarem, vocês vão ser julgados como judeus, e vocês nem judeus são, vocês são gentios, e o que vai acontecer com vocês, sabe o que é? Vocês vão ser julgados pela lei, e pela lei ninguém se salva. Vocês vão trocar a graça pela lei. Vocês estão abrindo mão da graça para viver debaixo da lei. Tem muito crente hoje deixando a nova aliança para viver debaixo de um jugo e de uma opressão religiosa, e de pastores e de fanáticos e de loucos que inventam coisas religiosas para que o povo obedeça. Tem muito louco nas igrejas que inventa coisas para as pessoas seguirem. Pelo amor de Deus, vocês acham que Deus vai ouvir a minha oração porque eu vou subir numa escadaria de joelho? Se Deus ouve minha oração, é por causa de Jesus? Vocês acham que Deus vai ouvir minha oração porque eu vou pegar um cordão, amarrar uma gilete na ponta do cordão, ficar sem camisa e começar a fazer isso aqui, ó, e a gilete pegando nas minhas costas, cortando minhas costas e o sangue descendo, e Deus vai ouvir minha oração porque eu estou me autoflagelando? Vocês acreditam que este é o Evangelho? Isso é invenção de homens. O Evangelho é este: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. R.C. Sproul, pastor reformado, ele escrevendo sobre isso, inclusive já morreu, ele diz assim: o pão partido representa a carne rasgada de Cristo por nós. Nós somos salvos não é pelo nosso sacrifício, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Ele sim teve a sua carne rasgada, o seu sangue derramado e morreu por nós. Ele sim foi o sacrifício perfeito de Deus, e é neste sangue derramado que a nossa fé é firmada. Nós não somos firmados na espiritualidade de pastor, nós não somos firmados
na espiritualidade de uma irmãzinha mais espiritual do que os outros. Nós não somos firmados na nossa fé, na nossa denominação. A nossa fé está em Cristo, somente em Cristo e mais ninguém. Em terceiro e último lugar, a obrigatoriedade da ceia do Senhor. A ceia é a promessa do banquete final. Então, a primeira coisa que o crente entende na ceia é que é um sacramento, é uma ordem, eu tenho que obedecer. A segunda coisa que eu entendo é que agora eu estou debaixo de uma nova aliança, e essa aliança tem um selo, e esse selo é o sangue do Messias, o sangue do Salvador. E em terceiro lugar, isso aqui é uma degustação daquilo que está prometido. É uma festa pequena de uma grande festa que está prometida. É só uma lembrança pequena, muito pequena, onde os crentes que estão debaixo deste mundo vil, pecaminoso, inclusive a Santa Ceia, é um pedacinho de pão desse aqui, e um cálicezinho pequenininho desse aqui, porque os irmãos lá em Corinto se reuniam e traziam carne, bolos, comidas, faziam junto da panela, e os que eram mais ricos comiam e bebiam, e os pobres chegavam, os crentes pobres, e não tinha comida para eles. Muitos que vieram do paganismo, onde tinha um Deus chamado Deus Baco, o Deus do vinho, de onde vem a palavra bacanal, que é a orgia sexual regada com bebida. Esses irmãos na ceia do Senhor enchiam a cara, não esperavam uns pelos outros, se embriagavam, faziam acepção de pessoas, não tinham amor fraternal com os mais pobres. E Paulo diz: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Pelo contrário, vocês se reúnem para pior. Já pensou que é uma igreja se reunir para piorar? Sendo que o objetivo da gente vir à igreja é aprender coisas para melhorar. Esses irmãos se reuniam para piorar. A ceia, meus irmãos, não é um banquete hoje, mas haverá de ter um dia que será um grande banquete. Isso porque a ceia aponta para este grande banquete. O texto que nós temos aqui é o que Jesus chega para os seus discípulos e diz assim no verso 29 e 30: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O texto diz, alguns comentaristas, que é como se ainda faltasse um cálice, e Jesus, pela liturgia judaica, tinha que tomar daquele cálice, e Jesus diz: eu não vou tomar desse cálice, porque esse cálice vai ser a esperança de vocês, que haverá de ter um dia que eu vou tomar este cálice novamente com vocês. Mas tem um quando. Vai ser quando, Senhor? Ele mesmo diz: não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo. Em que contexto? Convosco no reino de meu Pai. Jesus está apontando para Apocalipse. O texto de Apocalipse, no capítulo Apocalipse, no capítulo de número 19, no verso 9 e 10, tem uma cena muito interessante. O Apocalipse é dado por volta de 99 a 100 depois de Cristo. João já era um velho. Todos os apóstolos já haviam morrido. De morte natural? Não. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos foram mortos. Milhares de cristãos já haviam sido mortos por perseguições religiosas. Só o imperador Nero incendiava nas ruas de Roma irmãos crentes, colocou no Coliseu. A gente canta aquele cântico, né? O Coliseu não venceu e tal. A gente acha muito bonito, mas lá eles sentiram, foi na pele. Leões comeram os nossos irmãos, e Deus não livrou eles. Mas é incrível que os
historiadores dizem que quanto mais os leões comiam crentes, mais crentes se convertiam. O povo que estava lá, só para ver a desgraça dos crentes, ficavam impressionados, porque os crentes não tinham medo da morte. Eles oravam ao Senhor, cantavam os seus cânticos e as feras os comiam. E nesse contexto, João está ilhado, exilado na ilha de Patmos, que era uma pedreira onde se extraía pedra para Roma. E João estava lá velho, castigado. Foi o que morreu, né? Exilado na velhice. E lá naquele exílio, é incrível, o Espírito Santo de Deus vem e é apresentado a ele a revelação de Cristo glorificado. Aí vem a lição de Apocalipse. O texto diz assim: então, escrevendo João, me falou o anjo, escreve na revelação: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Escreve isso aí, João. Bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas da ceia, à ceia das bodas do Cordeiro. O que é bodas? Casamento. A revelação de Apocalipse diz que o Cordeiro tem um casamento. Com quem, pastor? Jesus casou com a sua igreja, a noiva. Por isso em Apocalipse diz que há uma grande multidão, e João vê aquela multidão e pergunta a João: quem é, João? Esse povo? Ele diz: eu não sei. Aí vai ser dito a ele: são aqueles que procedem de toda tribo, toda língua, toda nação, de todos os povos. Deus converteu pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e as suas vestiduras estão alvas como a neve, ou seja, purificados dos seus pecados. Aqui não está falando, como muitos deturbam, não, aqui está falando de um conceito preconceituoso contra a cor negra. Não tem nada a ver com isso, nada a ver. O que está falando lá é de pureza espiritual, de pessoas de todas as tribos, não importa se japonês, africano, português, não importa de onde veio, são pessoas que o Evangelho alcançou, lavaram as suas vestiduras no sangue de Cordeiro e agora são alvos como a neve, ou seja, não tem mancha de pecado. E aí, essas bodas do Cordeiro, o texto vai dizer: bem-aventurados estes que são chamados à boda do Cordeiro. Nós, quando celebramos a ceia do Senhor, diz Paulo em Corinto, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Quando anunciamos a morte do Senhor na ceia, anunciamos também que Jesus está vivo e voltará. Toda vez que você ceiar, você tem que dizer: Jesus morreu por mim. Você prova para o mundo que você crê que Jesus morreu por você, mas você está anunciando que Jesus voltará, porque um dia Ele voltará para levar a sua igreja e nós desfrutaremos das bodas do Cordeiro, onde nós, a igreja de Cristo, de todos os povos, línguas e nações, seremos a sua noiva. Isso é uma linguagem poética de um noivo que prometeu voltar para buscar a sua noiva, entregou a sua vida por sua noiva, ressuscitou para salvar a sua noiva e voltará para buscar a sua noiva. E quem participa da ceia tem que ter essa alegria: eu sou a noiva de Cristo e Cristo voltará para me buscar. Mas o texto continua e diz assim: e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os pés para adorá-lo. João, diante daquela coisa, ficou meio besta e quis adorar o anjo. E o anjo diz assim: ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Conservo é o que você e eu somos. Eu sou servo de Cristo. Você é servo de Cristo? Você é servo de Cristo? Nós somos conservos, servos juntos, que servimos ao Senhor.
E como conservos, o anjo diz: eu sou um conservo também, estou a serviço do Senhor como vocês. E olha, tem mais: vocês devem guardar o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da ceia é Jesus. Tudo quanto nós fazemos deve ser para Jesus, para a glória de Jesus. E quando nos reunimos nessa noite para a ceia, é isso que estamos fazendo, no espírito de Jesus, que é o espírito da profecia, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, mas ao mesmo tempo obedecer a sua ordem e comermos do pão, bebermos do cálice e entendermos e lembrarmos e nos alimentarmos, fortalecermos a nossa fé na lembrança de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Vai faltar às vezes o alimento, vai faltar a saúde, vai faltar a paz, podemos até morrer, mas se estamos em Cristo, nós temos o selo da nova aliança. E Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Verdadeiros crentes não tomam a ceia porque fazem um teatro. A gente toma a ceia porque é uma ordem e devemos cumprir. Segundo, estamos debaixo da nova aliança e anunciamos e participamos deste pequeno banquete. Não é banquete pela quantidade de comida, é por aquilo que lembramos do que foi feito por nós. Minha mãe tinha um ditado que dizia assim, que não é dela, né? Ela só se aprendeu com os antigos. Ela dizia assim: quem afaga a cabeça do meu filho, a minha boca coça. Se alguém faz bem a um filho nosso, a gente se alegra com aquela pessoa. A ceia, ainda que não seja a das bodas do Cordeiro, é algo que já adoça a nossa alma e já afaga a nossa cabeça num mundo tão sofrido como o que nós vivemos. Curva sua fronte, busque o Senhor, peça perdão dos seus pecados, agradeça por aquilo que Cristo fez por você, agradeça a obra de Cristo, agradeça o seu perdão, agradeça a sua misericórdia, agradeça a sua paciência, agradeça o seu amor. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão bom. Tão bom que o nosso Salvador, falando sobre Ele mesmo, disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanha graça, tamanha misericórdia, tamanha bondade. Fortalece a nossa fé e a fé dos meus irmãos. Toca naqueles que ainda não professaram a sua fé, não batizaram, que eles tenham o desejo de participar da mesa do Senhor, pois não é uma escolha, é uma ordem. Oh Deus, toca no coração dos meus irmãos, não só destes aqui da igreja de Patos. Este sermão depois vai para a internet. Que o teu Espírito Santo toque em outras pessoas que nós nem sabemos quem vai ver este vídeo, mas que o Senhor toque em seus corações, que eles precisam professar a fé, serem batizados e participar da ceia do Senhor, pois a ceia do Senhor é uma ordem e é um sinal da nova aliança e já é um prenúncio das bodas do Cordeiro no dia final. Nós te pedimos assim que o Senhor separe para este fim sagrado que alimenta a nossa alma, onde a presença espiritual de Cristo se faz presente no pão e no cálice. Que o Senhor alimente a nossa alma, alimente a nossa fé,
alimente a nossa esperança, fortaleça a nossa vida como crentes. Não queremos participar da ceia como quem não discerne o corpo e sermos fracos, sermos doentes ou até trazer sobre nós a morte. O que nós queremos participar da ceia é entendermos o que Cristo fez por nós e tenhamos vida como Ele nos prometeu, e vida em abundância. Uma paz que excede toda paz e todo entendimento. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu convido o irmão Milton e Edmundo para distribuir a ceia. Por favor. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. De igual forma, ele toma do cálice e diz: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Peço que os irmãos, depois que de novo colocar na internet, os irmãos assistam de novo o sermão. Está lá no YouTube, né? Eu acho importante vocês ouvirem novamente, mais uma vez, e refletirem sobre o que vocês ouviram. É muito importante. Disse o Senhor Jesus Cristo: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de terem ceado, tomou Jesus do cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A Santa Ceia é uma ordem, é o sinal da nova aliança e é um banquete temporário, enquanto teremos, por fim, aquele grande dia, um banquete celestial das bodas do Cordeiro, onde o próprio Senhor Jesus Cristo celebrará a ceia e viveremos com Ele eternamente. Para a glória de Cristo, comei do pão de todos. Bebei do cálice todos. Vamos ficar em pé. Recebi a bênção. Depois aí que agora os cálices. Senhor, despede a todos que congregaram nesta noite em paz. Abençoa os irmãos que não puderam vir. Abençoa aqueles que nem conhecemos, mas um dia, pela pregação do Evangelho, serão chamados por Ti, convertidos por Ti, e se tornarão também nossos irmãos. Que nós não deixemos de pregar o Evangelho, que nós não deixemos de anunciar a palavra da profecia, e a profecia, o espírito da profecia é Cristo, crucificado, ressuscitado e que voltará. Que nós, como igreja do Senhor, oremos pelas pessoas que estão aonde nós moramos, oremos pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por aqueles que talvez sejam desconhecidos e até se coloquem como inimigos nossos. Que nós venhamos orar por eles, no desejo de que alguns deles sejam eleitos e o Senhor os chame
os converta, os salve, os edifique. Fortalece a tua igreja. Os irmãos que não ceiaram, que o Senhor toque em seus corações, para que eles venham obedecer o mandamento do Senhor. Não é uma escolha, não é uma opção, não é um privilégio que alguns devem ter e outros não. É um privilégio para todo filho de Deus, toda pessoa nascida de novo. Despede a tua igreja com a fortaleza do teu Espírito, que ele venha ser esta força que nos acalenta, nos ampara, nos fortalece, nos renova as forças, nos revigora, nos direciona, nos repreende, nos disciplina, nos estimula. Ó Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos pastoreia, nós carecemos do teu pastoreio. Consolador amado, fica conosco. Nós oramos pedindo que o Senhor abençoe o teu povo. Amados, que o amor do Deus Pai, o arquiteto da salvação, e a graça do Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso eterno mediador e sumo sacerdote, e a comunhão, as consolações e a unidade do Deus Espírito Santo repouse sobre todos nós, que sois o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até aquele dia que ressuscitaremos de dentre os mortos, ou seremos transformados para participarmos das bodas do Cordeiro, pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Amém. Amém. Podemos assentar. Os irmãos já conhecem a irmã ali que está visitando, eu não conheço ainda. Como é o nome dela mesmo? Dona Socorro. Dona Socorro, prazer. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos agora fazer o retorno para os nossos lares, né? E nossa oração é que vocês, alimentados pelo Senhor, fortalecidos espiritualmente pela ceia do Senhor, pela pregação da palavra, vocês tenham ânimo em todas as tribulações das vossas vidas. E quando do tempo das coisas boas e das alegrias, que o vosso coração também não se corrompa pelas alegrias, né? Não desviar nem nas tristezas, nem nas alegrias. Ficarmos firmes no Senhor, pois o Senhor é a nossa força. Deus abençoe uma boa semana e um bom final de mês.